Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia aqui na sua presença, podendo, Pai, ler a tua palavra, meditar na tua palavra e aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós hoje à noite. Pai, que o Senhor possa vir a esse lugar, Deus, para trazer a esta casa a salvação como o Senhor levou a casa de Zaqueu naquela ocasião. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse texto, nós podemos observar a presença de 3 personagens. O primeiro personagem que a gente pode falar aqui é Jesus. Jesus é um personagem que nós conhecemos muito bem, por sinal. Mas, se fosse preciso apresentá-lo de alguma forma, eu faria uso das palavras do apóstolo João, que diz que Jesus é aquele que no princípio era o Verbo que estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio ao mundo que ele mesmo criou. E aqueles que creram nele e o aceitaram, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente lê essa passagem e a gente vê que esse personagem, Jesus, a gente tem que entender que esse personagem, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O segundo personagem dessa história, a gente pode dizer que é a multidão. A multidão nós também conhecemos bem. A multidão é aquele grupo de pessoas interessadas naquilo que Jesus pode oferecer. Ou seja, pessoas que estão em busca de cura, que estão em busca de libertação de possessões demoníacas, pessoas interessadas também em ouvir aquilo que Jesus tem a ensinar. Haviam ali curiosos em saber quem era essa pessoa importante que veio de uma cidade insignificante chamada Nazaré. Afinal, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Já se perguntava Natanael. E provavelmente o nosso terceiro personagem, ele era um desses curiosos. E eu estou falando de Zaqueu. Lucas nos diz, aqui no versículo 3, que Zaqueu ele tentava ver Jesus. Bom, sem dúvidas nenhuma, essa era a intenção de Zaqueu, ver Jesus. Mas por que será que Zaqueu queria ver Jesus? Quais eram as intenções de Zaqueu? Será que Zaqueu só queria vê-lo ou ele desejava algo a mais? Eu gostaria muito de poder fazer essas perguntas a Zaqueu, mas por motivos óbvios isso não é possível, né? Então eu vou transferir essa pergunta a você. Por que você veio aqui essa noite? O que é que você procura? Você quer ver Jesus? Você quer ter um encontro com Jesus? Ou você está, como a multidão, em busca de uma satisfação pessoal? Você quer algum tipo de milagre? Você está buscando algum tipo de libertação? Ou você quer simplesmente ouvir uma boa palavra, se emocionar enquanto o louvor toca? Ou você nem sabe muito bem o que é que você está fazendo aqui, tipo, cair de paraquedas. É rotina, todo domingo eu venho. Eu estou aqui porque eu estou aqui. O que te fez sair de casa e vir até esse lugar nessa noite? Além desses personagens, Lucas também ele vai nos apresentar pelo menos 3 características sobre Zaqueu. Ele diz que Zaqueu é um homem rico, diz que Zaqueu é chefe dos publicanos e diz também que Zaqueu ele tinha uma baixa estatura. A pergunta é, será que essas observações que Lucas tem sobre esse personagem, que Lucas faz sobre esse personagem, tem alguma relevância? À primeira vista, me parece que sim. Eu tenho a impressão de que Lucas ele deseja nos comunicar alguma coisa a respeito disso. Então, eu queria convidar os irmãos também para a gente tentar analisar um pouco cada uma dessas características. Eu quero começar
pela baixa estatura, que é onde eu me identifico. Lucas, o próprio texto vai explicar o porquê Lucas menciona a altura de Zaqueu. E para justificar o motivo de Zaqueu ter subido na árvore, Lucas informa aos seus leitores que era porque Zaqueu ele era baixinho. Portanto, ele não conseguia enxergar Jesus olhando por cima da multidão. Ele precisava subir em algo para ser capaz de enxergar por cima das pessoas. Havia algo entre Zaqueu e Jesus que impedia Zaqueu de ver Jesus. Vou repetir. Havia algo entre Zaqueu e Jesus que impedia Zaqueu de ver Jesus. O que te impede hoje de chegar até Jesus? O que está entre você e Cristo que te impede de vê-lo? Se nós lermos as Escrituras, nós vamos perceber que há apenas uma coisa, uma única coisa, que é capaz de nos afastar de Deus. E essa coisa se chama pecado. Logo nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, a gente vai ver que toda a criação de Deus é perfeita. E o próprio Deus fala que tudo que ele criou é bom, tudo é muito bom. A gente consegue ver que o homem está em harmonia plena com Deus, em harmonia consigo mesmo. Ele está em harmonia com outro ser humano. Ele está em harmonia até mesmo com o mundo, os animais, a natureza. Tudo está perfeitamente completo e harmônico em si mesmo. E aí chega no capítulo 3, algo acontece. O homem e a mulher estão diante de uma escolha. E essa escolha diz respeito a obedecer a Deus ou desafiá-lo. Eles podem se submeter à lei de Deus e desfrutar da vida, ou então eles podem buscar o seu próprio caminho e experimentar a morte. Eles estão diante de uma escolha. A decisão, então, que eles tomam é a decisão de serem autônomos, de viver por si mesmo. Eu não quero que Deus me diga o que é certo e o que é errado. Eu mesmo quero tomar as minhas decisões. Eu mesmo quero ter conhecimento do que é bem ou do que é mal. Eu mesmo quero viver por mim mesmo, debaixo da minha própria lei. Sou eu que decido. C.S. Lewis, que é um escritor que eu gosto bastante, ele diz assim: imagina um carro que foi projetado para ser movido a gasolina. Esse carro foi todo preparado para ser abastecido por gasolina. Mas você decide abastecer o carro com diesel, porque a gasolina está muito cara. Então você abastece seu carro com diesel. E aí seu carro pode até andar alguns quilômetros, talvez, não sei. Mas certamente chegará um momento em que ele vai pifar. Ele vai parar. Não vai mais funcionar. E você vai ter que lidar com as consequências dessa sua escolha. Assim é a humanidade. Deus criou a humanidade para viver debaixo da lei, das instruções, sob o comando do próprio Deus. Mas chegou um determinado momento que a humanidade decidiu que não. Que ela decidiu que ela vai viver por conta própria, debaixo da sua própria lei. Eu é que determino como as coisas vão ser agora. Vocês lembram de Lameque? Vamos ver o que Lameque diz aqui em Gênesis capítulo 4. Logo depois do autor de Gênesis ter narrado sobre a queda no capítulo 3, ele narra essa história de Lameque no capítulo 4. Gênesis 4, 23 a 24. E ele diz: certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam minha voz. Escutem o que vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se Deus disse que aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, eu digo que quem me matar será castigado 77 vezes. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui nesse capítulo 4 de Gênesis? Lameque está dizendo que Deus determinou alguma coisa, mas ele está determinando outra coisa.
Porque eu não vivo debaixo da lei de Deus, eu vivo debaixo das minhas próprias leis. Agora, sou eu que tomo as minhas decisões, eu sou autônomo, sou eu que decido. Essa decisão, tomada desde o início, desde o Éden, desde Adão e Eva, afastou completamente toda a humanidade da presença de Deus. E todo dia nós fazemos a mesma coisa. Todo dia nós decidimos viver sobre as nossas próprias regras. Todo dia nós decidimos deixar Deus de lado para vivermos sobre o nosso próprio comando. Não nos damos conta de que a nossa escolha de vivermos debaixo da nossa própria lei é que nos afasta de Deus. Zaqueu tinha em sua frente uma multidão de pessoas. E nós temos em nossa frente a multidão dos nossos pecados. Se tem uma coisa que nos afasta de Deus, que nos impede de enxergar a Deus, que nos impede de chegar até Deus, com certeza, é a multidão dos nossos pecados. Deus odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Deus não suporta viver junto com o pecado. Você já leu o livro de Levítico? Se você ler o livro de Levítico, você vai perceber que todo o livro, do início ao fim, quer nos comunicar uma coisa: Deus não suporta viver no meio dos pecadores. E é por isso que o livro vai dizer: sede santos, santifiquem-se, purifiquem-se. Deus quer habitar no meio de vocês, mas para isso vocês precisam se santificar. Para isso vocês precisam ser santo como Ele é santo. Vocês têm que se purificar. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Vocês têm que se arrepender dos seus maus caminhos. O que nos afasta de Deus é a multidão dos nossos pecados. Por isso que o apóstolo Paulo irá dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram, afastados, separados, destituídos estão da glória de Deus. O que nos afasta de Deus é a multidão dos nossos pecados. Lucas, ele vai nos mostrar uma outra característica de Zaqueu. Ele diz que Zaqueu é um homem rico. E por que essa característica de Zaqueu é importante? Bom, se lermos todo o Evangelho de Lucas, nós vamos perceber que Lucas parece querer dar uma ênfase de que Jesus era amigo dos rejeitados, que Jesus tinha uma certa aproximação com os pobres, as mulheres, as prostitutas, os publicanos, os samaritanos. Aquelas pessoas que eram vistas pelos religiosos da época como pecadores, como pessoas impuras, pessoas marginalizadas. Lucas vai mostrar que Jesus tem uma certa compaixão por essas pessoas. Jesus tem uma certa aproximação especial com essas pessoas. Não apenas isso, mas parece também que Lucas quer nos mostrar que Jesus apresenta um certo discurso que parece que ele tem um pé atrás com os ricos, com as pessoas de muitas posses. Não querendo demorar muito, mas eu vou dar 3 exemplos aqui no livro de Lucas. E o primeiro a gente pode encontrar no capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Eu não vou ler, é só para situar os irmãos. Lucas 12, 16 a 21. Conta a parábola do rico insensato. Essa parábola conta que um certo homem tinha suas terras, e suas terras eram muito frutíferas. Dava muitos frutos, ele tinha muitas colheitas. E ele tinha um celeiro que não era suficiente para guardar tudo aquilo que ele conseguia plantar e colher. Então, ele decide destruir seu celeiro e construir celeiros ainda maiores. E ele plantava muito, e ele colhia muito, e ele encheu os seus enormes celeiros com suas colheitas. De certo modo que ele diz que não precisa mais trabalhar. Ele tem o suficiente para passar a vida toda.
Agora ele pode descansar, ele pode comer, beber, se alegrar, porque ele já tem tudo o que ele precisa. E aí Deus fala para ele: louco, essa noite pedirão a sua alma. E tudo que você guardou, quem é que vai desfrutar dessas coisas? Do que adiantou você juntar isso tudo? E Jesus, ele encerra a parábola dizendo, no versículo 21, sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Aqui é uma passagem que a gente vê que o rico, de certa forma, ele sai perdendo. Um outro exemplo, a gente pode ir no capítulo 16 de Lucas. 16, versículos 19 a 25, conta a história do rico e Lázaro. Essa história diz que havia um homem que tinha muitas riquezas, ele andava com as suas roupas finíssimas, caríssimas, ele tinha tudo. Na porta de sua casa havia um homem chamado Lázaro, que era um mendigo, um homem miserável, que vivia pedindo esmolas. E aí, em um certo dia, os dois morrem, o rico e o Lázaro. E aí o rico vê que Lázaro está junto de Abraão, em um lugar de descanso, enquanto ele, o rico, está num lugar de tormento, de chama ardente. E aí o rico pede para Abraão: Abraão, peça para que Lázaro molhe o seu dedo na água e coloque na ponta da minha língua, porque eu não aguento ficar aqui nesse lugar do jeito que está. E a resposta que Abraão dá a esse homem rico está no versículo 25. Abraão, porém, respondeu: filho, lembre-se que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. O homem que tinha tudo o que ele queria, estava agora tendo um desejo miserável de que alguém pudesse molhar a ponta do dedo na água para colocar em sua língua. Olha só, o desejo de um homem que tinha tudo. Mais uma vez, parece que é mais uma história que o rico sai perdendo. No capítulo 18, versículos 19 a 25, é uma passagem que a gente conhece bem. Aqui não é mais uma parábola, é um fato ocorrido. Um jovem rico que chega para Jesus e pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus fala: você conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, honra seu pai e sua mãe. E aquele jovem diz: não, mas isso tudo eu já faço. Jesus: muito bem, então agora só te falta uma coisa. Venda tudo que você tem, dê tudo que você tem aos pobres e me siga. E qual é a reação daquele homem? Ele sai entristecido porque ele tinha muitas riquezas. E aí Jesus vai dizer para os seus discípulos: olha, é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mais uma passagem que parece que o rico sai perdendo. E aí no capítulo seguinte, capítulo 19, Lucas começa a narrar mais uma história sobre o homem rico, Lázaro. Ora, a gente já sabe o que esperar. A gente já sabe o que vai acontecer. A gente já viu que o livro de Lucas, qual é a relação que Jesus tem com os ricos. E não parece ser uma relação nada amigável. Jesus falou que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Agora vem um outro rapaz que também é rico, querendo ter um encontro com Jesus. A gente já sabe onde isso vai dar. Mas a gente leu a história e parece que o jogo virou, né? Parece que a história com Zaqueu é diferente. Zaqueu, ele não foi até Jesus. Zaqueu não perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Zaqueu não perguntou a Jesus o que ele deveria mudar em sua vida para ter a salvação. Zaqueu não perguntou a Jesus qual deveria ser a sua atitude diante de Deus para que Deus pudesse torná-lo justo. Zaqueu só estava lá, sentado no galho daquela árvore, e a única coisa que Zaqueu desejava era ver Jesus. E se antes a multidão impedia Zaqueu de ver Jesus, se antes a multidão impedia Zaqueu de chegar até Jesus, agora a multidão não era mais capaz de fazer isso. Agora a multidão não era mais um empecilho, porque agora o próprio Jesus foi até Zaqueu.
E quando Jesus vai até Zaqueu, Jesus lhe faz um convite, versículo 5. Zaqueu, desça dessa árvore. Hoje eu vou me hospedar na sua casa. A multidão ficou perplexa, sem entender o que estava acontecendo ali. Como assim? Jesus vai sentar na mesa desse pecador? Vai se hospedar na mesma casa desse pecador? O que é que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo? Mas Zaqueu entendia o que estava acontecendo ali. E ele entendia de tal forma o que estava acontecendo que algo transformou a vida dele. Algo mudou a vida dele profundamente, que ele teve que tomar uma decisão. E a decisão que ele tomou foi tão forte que ele falou para Jesus: olha, eu darei a metade, versículo 8, eu darei a metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, eu devolverei 4 vezes mais. Veja bem, esse juramento que Zaqueu acaba de fazer não é uma pré-condição para a aceitação de Jesus, mas é o resultado dela. O juramento que Zaqueu acabou de fazer não foi para que Jesus o aceitasse, para que Jesus pudesse olhar para Zaqueu e o ver com bons olhos. Mas o contrário, o resultado da ação de Jesus na vida de Zaqueu, na vida daquele homem, é que fez com que ele tomasse uma iniciativa. Jesus não exige de Zaqueu, em momento algum, que Zaqueu mude de vida, que devolva aquilo que ele roubou. Jesus não exige nada de Zaqueu para que o próprio Cristo pudesse hospedar em sua casa, mas a própria presença de Deus, a presença do Senhor Jesus já provocou uma transformação em Zaqueu. E isso é poderoso. Você sabe o que isso significa? Isso significa que aqui, nesta igreja, essas pessoas que estão sentadas aqui, pessoas que foram salvas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, eu também faço parte dessas pessoas. Nós somos um bando de pecadores. Um bando de pecadores. Um certo alguém uma vez disse que se você quer ir a um lugar onde está cheio de pessoas perfeitas, não vá à igreja. Porque não há nada que nós possamos fazer para obter a salvação. Não existem pré-condições. Mas, a partir do momento em que temos um encontro com Deus, a partir do momento em que Deus chega na nossa presença, na pessoa de Jesus, e diz que quer se relacionar conosco, nós precisamos tomar uma iniciativa. Nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. E a primeira reação de todo pecador diante de Deus deve ser o arrependimento de seus pecados. Toda pessoa que tem um encontro real com Cristo deve arrepender-se de seus pecados. Porque é impossível estar na presença de Deus, é impossível ter um encontro com Deus e continuar sendo o mesmo pecador de sempre. É impossível. É impossível estar na presença de Deus sem desejar ser como Deus, santo. Você quer ter um encontro com Deus? Você quer ver Cristo? Você quer se relacionar com Cristo? Então esteja pronto. Porque quando Ele chegar e bater na porta do seu coração, alguma coisa vai acontecer. A transformação da mente vai acontecer. E você não vai mais desejar ser você mesmo. Por isso que Paulo fala, olha, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ainda que as coisas que eu quero fazer, eu não faço. E as coisas que eu não quero fazer, anda me perseguindo. Ainda assim, meu desejo é ser ainda mais parecido com Jesus. Porque quando eu tive um encontro com Ele, eu não desejei mais ser eu. Porque o antigo eu era inimigo de Deus. E o novo eu, a nova criatura, o eu que nasceu de novo, agora é chamado de filho, de filha, amado, amada de Deus.
O encontro com Cristo nos leva ao arrependimento. O encontro com Cristo faz nos desejar não ser nós mesmos, mas sermos a cada dia mais parecidos com Deus. Você está entendendo isso? Uma terceira característica, a terceira e última característica que Lucas nos dá a respeito de Zaqueu, é que Zaqueu era chefe dos publicanos. E é importante a gente entender o que essa pessoa, com esse cargo, significa para aquele povo. O Império Romano tinha pelo menos 3 modos de obter suas riquezas. O primeiro era conquistando terras. Então, ele conquistava determinada região, determinado território, determinado povo, e as riquezas daquela região, daquele povo, agora pertencia ao Império, que ele conquistou aquela região. Um segundo modo de obter as riquezas era cobrando uma taxa comercial. Vou usar esse termo. O que isso significa? Que se alguém quisesse fazer comércio com outra pessoa, se uma região fosse fazer um comércio com uma outra região, alguma coisa ia ter que ficar para o Império Romano. Então, se eu estou vendendo meu produto por 3 moedas, pelo menos uma moeda vai ficar para o Império Romano. Essa era uma outra forma do Império obter suas riquezas. E a terceira forma era através da cobrança de impostos. E a cobrança de impostos funcionava da seguinte forma. O imperador, ele determinava que aquela província, aquela região, iria pagar um determinado valor de imposto. Então, o chefe daquela região, naquela província, mandava com que os vários cobradores de impostos ali, os coletores de impostos, coletassem um determinado valor de imposto, mais um valor X. Porque o determinado valor iria para o imperador, e o valor X iria ficar para o chefe da província. Por sua vez, os coletores de impostos cobravam o valor que iria para o imperador, cobravam das pessoas, né, do povo, o valor que iria para o imperador, mais o valor X, que ficaria para o chefe, mais o valor Y, que ficaria para eles mesmos. Isso porque os cobradores de impostos, que são os publicanos, e os chefes deles, eles não recebiam um salário por isso. O sistema funcionava à base de comissão. O que isso significa? Que eles poderiam cobrar o valor que eles quisessem, contanto que o valor do imperador, determinado pelo imperador, fosse entregue ao imperador. O restante que sobrava ficaria por eles mesmos, e o imperador não estava nem aí para isso. A questão é que os publicanos, os coletores de impostos, eles não eram cidadãos romanos. Eles eram pessoas nativas da região conquistada pelo Império. Então, quando Roma conquistou a região dos judeus, alguns judeus se tornaram publicanos, ou seja, passaram a cobrar imposto do seu próprio povo para entregar para o inimigo. Por isso que as pessoas da região conquistada, elas odiavam os cobradores de impostos, porque eles eram pessoas do próprio povo que trabalhavam para o inimigo. E Lucas vai dizer que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Se o povo já odiava os publicanos, imagine o chefe dos publicanos. Ele era odiado ainda mais, provavelmente. Ele trabalhava no alto escalão do inimigo. Daí, quando Jesus fala para Zaqueu descer daquela árvore, porque ele iria hospedar na casa de Zaqueu, o povo fica assustado, talvez enfurecido até, não entendendo aquela situação ali. Ele foi se hospedar na casa do chefe dos publicanos. As pessoas não entenderam o que estava acontecendo ali. As pessoas não entenderam o que estava acontecendo ali porque as pessoas enxergavam Zaqueu, o chefe dos publicanos, como um inimigo, como um pecador, mas não conseguiam ver que eles mesmos eram inimigos de Deus. E nós devemos tomar cuidado com isso. Nós devemos tomar cuidado na hora de dizer que aquela pessoa presta e aquela pessoa não presta. Aquela pessoa ali é um filho de Deus, mas
aquele outro é um herege. Aquela pessoa é amada por Deus, mas aquela não. Aquela ali, com certeza, é inimiga de Deus. Porque nós esquecemos todo dia, nós esquecemos todo santo dia, que por causa dos nossos pecados, nós fomos feitos inimigos de Deus. E a ira de Deus está sobre nós. Como eu disse no início, foi desde o Éden. E continua sendo até hoje. Os nossos pecados nos afastaram de Deus e nos tornaram inimigos de Deus. Nós estamos lutando no exército errado. Nós estamos lutando no exército inimigo. E o convite que Jesus nos faz é para que nós possamos largar as nossas armas e voltar para casa. O convite que Jesus nos faz é para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos maus caminhos e voltar para casa. Voltar para casa com o coração tão moído, mas tão moído, a ponto de dizer para Deus: Pai, eu não mereço ser chamado de filho, como fez o filho pródigo. Eu não mereço. Largar as nossas armas e voltar para casa é arrependimento. Jesus vai dizer para os seus discípulos, depois já da sua morte, da sua ressurreição, Lucas 24, 47, ele vai dizer para os seus discípulos que eles deveriam proclamar a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados. Seus discípulos deveriam proclamar a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados. Isso me leva a pensar que, embora a morte de Jesus fosse um meio pelo qual nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, ainda assim, teremos que enfrentar um processo chamado arrependimento, que está intrinsecamente relacionado à fé em Cristo Jesus. E o arrependimento é mais do que um sentimento de remorso. O arrependimento nos leva a uma mudança no nosso modo de pensar e no nosso modo de agir. Diante dessa mensagem de Jesus, de que os discípulos deveriam proclamar a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados, nós podemos entender que sem arrependimento não há conversão verdadeira. E arrependimento, meus irmãos, não é simplesmente você se humilhar e admitir a própria culpa. Isso talvez seja remorso. Arrependimento é passar por uma espécie de aniquilação de nós mesmos. É como se nós tivéssemos que passar por uma espécie de morte. E C.S. Lewis, mais uma vez, ele vai dizer algo interessante sobre arrependimento. Ele diz que o arrependimento é um verdadeiro paradoxo. É um paradoxo porque somente uma pessoa má necessita de arrependimento. Mas somente uma pessoa boa consegue se arrepender perfeitamente. Vou repetir. Somente uma pessoa má necessita de arrependimento. Mas somente uma pessoa boa consegue se arrepender perfeitamente. Isso parece uma rua sem saída, né? Porque nós, como humanidade, homem e mulher, somos maus desde o Éden, como já falamos aqui. Nós somos maus. Nós fomos feitos inimigos de Deus por causa da multidão dos nossos pecados. Nós não conseguimos chegar até Deus. Nós estamos afastados da glória de Deus. E é por isso que nós precisamos nos arrepender, para que os nossos pecados sejam perdoados. Mas é impossível, porque somente uma pessoa boa pode se arrepender perfeitamente. E o único bom que nós conhecemos é o próprio Deus. Deus seria o único que é bom o suficiente para se arrepender perfeitamente. Mas tem um outro problema aí, porque em Deus não há maldade. Então ele não precisa se arrepender. Mas parece que Deus, sabendo disso, sabendo da nossa necessidade de chegar ao arrependimento verdadeiro, e sabendo que somente por meio dele, que nós conseguiríamos alcançar o arrependimento,
Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Ele abre mão de sua glória. Ele se esvazia de si mesmo para se tornar um ser humano como nós, a fim de passar pelos nossos sofrimentos, a fim de sofrer as nossas dores, a fim de sofrer por causa da nossa maldade, por causa das nossas transgressões. Inclusive, Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele não apenas sofreu as nossas dores, ele não apenas entendeu os nossos sofrimentos, como também ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. E quando isso acontece, é como se Deus tivesse quebrado esse paradoxo. Por meio da encarnação de Jesus, do seu sofrimento e da sua morte, por meio da ação de Deus como Deus encarnado, nós, e é Paulo que vai dizer em Romanos 6:8, nós, como humanidade, podemos participar da morte e da vida de Cristo. Lembra de Zaqueu? Zaqueu não poderia chegar até Jesus. Zaqueu não poderia ver Jesus porque havia uma multidão à sua frente. Sabendo disso, Jesus vai até Zaqueu. Ele convida Zaqueu a descer daquela árvore e ter um encontro especial com ele. Jesus convida Zaqueu a participar de sua própria vida. Então, nesse momento, Zaqueu consegue se arrepender. Zaqueu passa por uma espécie de morte, decidindo não mais viver a vida que ele vivia. A vida que ele tinha antes de conhecer a Cristo já não a desejava mais. Agora ele quer viver uma nova vida em Cristo. Então Jesus diz: hoje chegou salvação a essa casa, versículo 9. A multidão dos nossos pecados impede verdadeiramente de chegar até Jesus, de ver Jesus, de ter um encontro com Jesus. Nós não conseguimos por conta própria, nós não conseguimos chegar lá, mas Jesus já veio ao nosso encontro. Jesus já se fez carne, já habitou entre nós, já sofreu as nossas dores, já sofreu o castigo que nos traz a paz. Já morreu naquela cruz, ele já ressuscitou, ele já veio para nos dar vida. Nesse encontro que Jesus está tendo contigo nessa noite, você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer alguma coisa. Você pode tomar a decisão do jovem rico e dar as costas a Jesus, negando tudo que ele já fez para te salvar. Ou você pode fazer como Zaqueu, se arrepender verdadeiramente dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e ter a vida transformada por causa de Jesus, por meio de Jesus. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Qual é a sua decisão hoje à noite? O que você vai fazer diante de Deus? Você quer se arrepender dos seus pecados? Você deseja se arrepender dos seus maus caminhos? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Faça isso essa noite. Não deixa para depois.